tudo Oi, bem? Débora, seja bem-vinda. Ó, pra você essa Obrigada. música, ó. Adorei a Comendo uma música, muito leitoa, boa. né? Leitoa não, né? Muito boa. Lembra nossa infância antigamente. Aham, comer, lembra? O que os nossos pais falavam pra gente? Tem que comer Tem que muito pra comer tudo. crescer, ficar Aham. forte, né? Não importa a quantidade, tem que comer. Exatamente. Tem que rapar o prato. E até hoje a gente fala que, antigamente a gente falava isso, mas eu falo isso pra Isadora hoje. Olha, tem que comer tudo pra ficar forte. É uma preocupação das mães, né? Nossa, fica muito preocupada. Tem que comer para ficar bem. Tem sim. Débora, você tá conseguindo me ver bem? Tô, você tá conseguindo? Tô também. A iluminação tá boa também, o som? Tá. Aham. Tá bom? Pessoal que já Sim. entrou na live, boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Boa Vocês estão noite. conseguindo, gente, me ouvir bem? Ver a gente, ver eu e a Débora, nos ver bem, ouvir bem? Dá um oi pra gente aí, só para falar como é que tá a iluminação, o som, pra gente Vê se tá tudo começar. ok. Para ver se tá tudo ok. Eu tô te ouvindo bem também, a imagem tá boa. Ah, Nós mandaram estamos no, joinha, acho que tá nós, tudo certo. Tá tudo certo. Ai, que bom, ótimo. Você sabe que nós estamos competindo com horário nobre agora, né? Isso daqui é horário nobre, da novela das 9 da TV Globo. Ah, quem tá aqui realmente tá querendo tá. É verdade, porque nós estamos no horário que tá disputadíssimo agora. Ai, que bom que tá jóia. Gente, boa noite para vocês que estão Boa noite, chegando. Ó, o gente. Marcos diz que tá ouvindo bem. Então, olha! Bom, primeiro, boa noite, Débora. Boa Muito obrigada noite. por aceitar o convite de estar aqui com a gente. É um Obrigada a prazer você pelo receber convite. você. É um prazer receber você com a gente, tá? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar também. Eu sou a Ediane, mãe de primeira viagem, mãe de uma mocinha chamada Isadora. A minha tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora o próximo mês. E depois da maternidade a gente muda muito, muito mesmo. Acho que você trabalha com crianças, mas eu até então não tinha contato com criança e filho dos outros é bom no colo dos outros, até você ser mãe. Aham. Depois tudo muda. A gente aprende a cuidar, aprende a pegar e é tudo muito gostoso, né, Débora? É. Então, eu também sou dona da Miss Baby Importados, nós trabalhamos com produtos importados, trazemos produtos dos Estados Unidos, atendemos enxoval, desde a parte da gravidez, da gestação, até crianças maiores, tá bom? Nosso foco é até 24 meses, mas a gente traz sobre encomenda para qualquer idade, não tem nada. Estamos localizados aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, mas despachamos aí para Brasil inteiro, tá bom? E a nossa live de hoje, que é uma live bem especial, é uma preocupação muito grande a respeito de pandemia, né? Realmente. A gente está passando por uma situação muito complicada. Hoje, infelizmente, eu recebi uma notícia muito ruim. Um amigo meu veio a falecer com Covid-19. Nossa. É uma pessoa que eu não tenho contato há um tempo, mas é amigo mesmo, assim, uma pessoa maravilhosa, um rapaz jovem, da minha idade. Então, assim, quando a gente vê isso acontecer, a gente fala, meu Deus, Aí e a gente agora, sente, né? A gente sente. A gente vê na casa dos outros, uma pessoa que você ficou sabendo na televisão, mas quando é alguém próximo de você, a gente assusta. Hoje eu até fiquei o dia inteiro, sabe aquele dia que você fica trêmula, assim, fala, meu Deus do céu, toma conta dessas pessoas, toma conta da gente, né? Nos protege, mas a gente também tem que fazer bem a nossa parte. E, assim, nós vamos falar sobre imunidade voltado para crianças, mas eu acredito que uma regra geral, né? O que Sim, você vai falar é uma regra geral, né? Serve para todo mundo, né, Débora? Então, nós vamos voltar mais para o público infantil, que é o nosso público, você, né, materno infantil, e a gente também trabalha com crianças, mas assim, a gente vai falar sobre o que fazer para melhorar a imunidade dos nossos filhos em período de pandemia, o que a gente pode estar agregando aí para passar por toda essa situação, se Deus quiser, tudo bem com todo mundo. E eu queria muito que você se apresentasse,
tá? Fala um pouquinho de você, onde que você está atendendo, e o que que é a nutricionista materno-infantil, porque eu só soube há poucos dias quando eu te procurei. Então, pessoal, um prazer ter vocês por aqui. Meu nome é Débora, como a Ediane falou, sou nutricionista materno-infantil. A nutricionista materno-infantil trabalha com a área infantil, desde bebês, crianças, adolescentes e também com as gestantes. E além das gestantes, a gente trabalha com as mulheres antes delas engravidarem. Por quê? Os 3 meses antes da mulher engravidar também é muito importante para a saúde do bebê, para a saúde da mulher. Então, a gente aborda tudo isso e aborda diferentes tipos. Intolerância alimentar, alergia, obesidade, diabetes, que o público infantil é muito diferente do público adulto. E aí, eu sempre me especializei nessa área, eu faço mestrado também. E aí eu tô atendendo em Uberlândia, Minas Gerais, e em Tumbiara, Goiás também. E por conta desse período de pandemia, a gente também abriu o atendimento online. Então, a gente consegue fazer o atendimento por todo o Brasil, que facilita muito mais. Qualquer lugar que a pessoa fala assim, aqui não tem uma nutri materno infantil, pode entrar então, em contato comigo que a gente consegue conversar. Gente, eu super indico. Eu procurei a Débora agora em período de pandemia, também por causa da Isadora, né? A Isa, além de toda essa questão da pandemia, a gente tem um histórico de alergia alimentar séria aqui em casa. Então, é algo que me preocupa muito como mãe, né? Eu acho que preocupa qualquer mãe que tem um filho alérgico, vai saber bem o que eu tô falando. E o caso da Isadora ainda é um pouquinho grave, porque o dela não ataca só a questão do corpo, ter os sintomas na pele. O dela ataca a pele, ataca digestivo, ataca intestino. E o pior complicado. É o respiratório. Uhum. Né? Há 2 anos atrás aí a gente passou por uma situação muito complicada, que a Isadora entrou com o início de parada respiratória por causa da alergia. Então, assim, a gente sabe, quem tem filho, onde a barriga dói. E dói, gente. Ele fala que o brasileiro mexer no bolso dói, mas quem tem filho mexe no filho, que aí a dor é difícil, né, Débora? Não é fácil para ninguém. Não. Então, vamos falar de coisa boa. Eu queria saber, você me disse que tem 5 dicas básicas aí pra gente dar para as pessoas, para as mães principalmente, para as avós, para as cuidadoras. Tem muitos papais, sabia? Que cuidam muito mais que mãe, às vezes que a mãe tá trabalhando ali e o pai tá ajudando e tal. Então, assim, até a Miss Baby tem muitos papais que compram direto. No começo eu falava, olha, que bom! Hoje é tão corriqueiro que eu falo, é isso mesmo, né? Mas, oi, Dani, a Josi entrando. Olá, oi, pessoal, seja bem-vindo aí à nossa live. Então, assim, o que a gente pode fazer nesse período de pandemia, Débora, para melhorar a imunidade dos nossos filhos? Então, Indiane, igual você comentou primeiro, a questão de que a gente vai falar não só para as crianças, como para a família toda. Isso é importante porque, às vezes, a gente quer melhorar a alimentação, o estilo só da criança, e não tem jeito. A gente tem que melhorar da família toda, porque vai acabar afetando a criança também. Se você come bem, seu filho vai ter o exemplo de comer bem. Então aborda as crianças, mas também os adultos que estiverem aqui vendo. Falando um pouquinho o que a gente vai falar sobre as 5 dicas, mas lembrando que nada que a gente falar aqui vai ser uma coisa milagrosa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Pense no nosso corpo. Nosso corpo tem a imunidade, o sistema imunológico, que são vários soldadinhos. Os soldadinhos, para combater o vírus, a bactéria que for tentar entrar nele, tem que estar forte, tem que estar saudável. Se você não seguir essas dicas ou ter outras coisas que a gente vai falar por aqui, ele vai ficar fraco. Então, qualquer coisa vai entrar no nosso corpo. A bactéria, o vírus, você vai pegar doença. Se você seguir essas dicas, o seu corpo vai ficar mais forte. E os soldadinhos também. Então, vai combater melhor esse vírus, essa bactéria. Não quer dizer que você não vai pegar um coronavírus ou qualquer outro vírus que seja. Mas vai diminuir, vai ter menor propensão de pegar esse vírus. Então, é importante a gente garantir uma boa imunidade, seguir essas dicas para tentar prevenir. Não quer dizer que a gente não vai pegar, mas seguindo a gente consegue fortalecer o nosso soldadinho. E cada pessoa é diferente, né, Débora? A gente percebe aqui que tem pessoas que têm reações muito sérias e tem pessoas que não. E hoje eu estava até comentando...
depois desse óbito desse amigo nosso, eu até estava comentando o seguinte, o pessoal fala muito em idade, né, velho, só velho pega. Não é só pessoa de idade, gente. É qualquer então, assim, pessoa. Qualquer pessoa pode pegar, tanto um idoso quanto uma criança. Aqui em Rondonópolis, teve alguns casos de crianças até 5 anos com Covid-19. Graças a Deus, todo mundo bem, passou bem, mas que testaram positivo para Covid também. Então, assim, eu acho que a gente tem que se atentar. E é um momento também de mudança de hábito, né? Então, assim, nada vem por acaso na vida da gente. Às vezes, essa chacoalhada que a gente está levando agora, seja um momento de, poxa vida, se eu não mudei a minha vida até agora, por que não melhorar a partir de agora? Porque hoje foi o Covid-19, o que está acontecendo é o Covid-19. Mas pode acontecer outras coisas mais para frente, e a gente precisa estar preparado do mesmo jeito para isso tudo, né, Débora? Sim. Uma das questões, vou até começar com a dica que eu vou aproveitar isso que você falou. A primeira dica que a gente quer dar é para ter uma alimentação saudável. E aí, pegando essa parte da quarentena que você falou, é super importante. Porque às vezes o pai e a mãe tá com a criança em casa, tá doido que a criança não fica quieta, o que eu vou fazer com a criança? Aproveita esse momento. Porque você ter esse momento com a criança é fundamental. A criança quer atenção, quer carinho. Mas se você aproveitar esse momento, tentar fazer uma receitinha saudável com ela, levar ela para a cozinha. Às vezes a criança não come brócolis, mas se você fizer uma receita diferente com ela, chamar ela para participar, muda tudo. Então aproveitar esse período que vocês estão tendo mais tempo com as crianças, com a família, para tentar fazer com que eles participem da preparação também. Não precisa ser uma coisa muito difícil, dependendo da idade, pode ser lavar um alface, que seja, mas a participação é muito importante. E aí, falando um pouquinho já da alimentação saudável, por que é uma das dicas que a gente quer dar para melhorar a imunidade. E não é nada milagroso. Acho que tá dando um pouquinho de... Não, melhorou. Deu eco aqui, deu eco. A alimentação saudável, o que a gente quer dizer? Não é nada milagroso e nem nada caro. Que tem gente que acha que comer bem tem que ser caro. Não tem nada disso. Por exemplo, num prato saudável de uma criança ou até de um adulto, metade dele a gente costuma falar que tem que ter legumes, verduras e tem que ser colorido. Não adianta você colocar, por exemplo, alface e couve, que é tudo verde. Tem que ser isso, tem que ser colorido. Então, coloca tomate, coloca alface, coloca cenoura. Tem que ser uma refeição colorida. No outro 1/4 do prato, a gente costuma colocar as massas, que é o arroz, a batata, o macarrão. Depende muito de cada cultura e do que o pessoal costuma comer em casa. Isso. E no outro 1/4 do prato, a gente costuma colocar a proteína e também as leguminosas. O que é a proteína que a gente costuma colocar no prato? Pode ser o bife, pode ser o frango, pode ser ovo. Se for carne de porco, prefere o lombo, que o lombo é uma carne menos gordurosa. E no outro pedacinho a gente costuma colocar as leguminosas, que é grão de bico, feijão, lentilha. Acaba que o feijão é o mais utilizado, não tem problema. Então tem que ter tudo isso no prato. E aí o que normalmente acontece? A verdura quase que não aparece e aí o restante fica quase que no prato todo. Então a gente tem que ter um prato colorido, uma refeição colorida, que é basicamente uma alimentação saudável. Porque se você colocar arroz, feijão e carne, não vai ser colorido. Por isso que a verdura traz esse prato colorido que a gente precisa. E não adianta ser todo do mesmo grupo, né? Não, tem que ser diferente. Né? Tem que ser grupos diferentes. E a alimentação, pra trazer vitaminas diferentes. Isso. E a alimentação é uma coisa que a gente preocupa desde a introdução alimentar da criança, né? Aliás, a mãe preocupa desde a gestação, antes da gestação e depois na introdução alimentar. Hoje eu estava conversando com até minha dentista, e a gente trocando uma ideia, falando sobre comida e falando sobre alimentação. Eu sou uma abençoada. A Isadora come tudo e de tudo. Então, assim, ela é muito boa para comer, muito. Ela ama verdura, ama fruta. Que ótimo. Uns 4 tipos de fruta por dia. Então, assim, é muito bom. Só que assim, né, tudo tem aquela dificuldade, porque a introdução alimentar, pra mim, foi a pior das piores. Porque exige dedicação da mãe,
né? Ou de quem tá cuidando. Não adianta, paciência, então, nossa. Eu descobri que eu tenho paciência depois que a Isadora começou a comer. Então, eu não sabia que eu era tão paciente assim. E aquela questão da degustação, a criança pôr a mão, ter contato. Sim, é muito importante. Se lambuzar, sabe? Eu tenho foto dela toda lambuzada. E assim, eu olhava pra ela, e ela olhava pra mim, porque eles querem o seu olhar de aprovação ou negação. Eles querem ver o que o pai pensa daquela situação, né? E aí eu olhava pra ela, assim, ela ficava... Olhava pra mim com aquela carinha mais assim, e por dentro meu coração tava assim, ai meu Deus, eu vou morrer. Hoje eu infarto. Hoje eu... Tem que ter paciência mesmo. Só que eu olhava pra ela, ai que lindo, filho, nossa, que bonitinho, você come tudo. Mas por dentro eu tava me matando. E até hoje eu vejo isso nela. Ela tem um olhar toda a refeição. Ela quer ver o olhar dela, ela quer ver. E quando ela termina, hoje ela já vai fazer 4 anos, mês que vem, ela me pergunta, e aí, mamãe, tá feliz? Então, é uma coisa bem, né, alimentação é um negócio bem... Eu acho que é um tema de próxima live, porque é uma introdução alimentar, é um negócio bem, assim, né? Bem complexo, tem algumas... parece simples, mas não é. Não é mesmo. Né? E aí muita gente tem dúvida disso, então a gente conversa disso para o futuro. E a segunda dica, você tinha me falado, que é a respeito do sono. Como é que é essa questão do sono, Débora? Qual que é a importância para a gente, para a criança principalmente, durante esse período? Sim, o sono é nossa segunda diquinha. Para quem entrou agora, a primeira dica que a gente deu foi da alimentação saudável. A segunda dica... Eu sei que passa uma situação muito difícil. Agora Débora, voltou. Eu estava falando aqui, enquanto sua conexão estava ruim, que eu vou te convidar para uma próxima live, claro, se você puder, para a gente falar de recusa alimentar. Eu não passei por essa dificuldade, né? Igual eu falei, a Isadora come bem, come de tudo, o que dela come, são raríssimas as coisas que ela não come. Mas... pensando nisso, hoje, inclusive, eu estava na minha dentista e ela me falando da recusa alimentar, que a filha dela tem recusa alimentar. Eu tenho uma amiga que a filha recusa tudo que você imaginar, ela não aceita nada. Só o leite é a única coisa que ela toma. Ela tem 4 anos, ela só toma leite. Eu tenho uma amiga aqui em Rondonópolis que a filha também come super pouco. Essa come, toma leite, mas ela se alimenta, mas é muito pouquinho. Parece um passarinho para comer. A gente brinca que ela é comidinha de passarinho. A Isadora, se for num restaurante, ela vai... Se o meu prato pesar R$10, o dela vai pesar R$10. Então, assim... Ela come muito. Mas esse tema é muito importante mesmo. Eu já peguei paciente que ele só comia o ovo de codorna da codorna que botava na casa dela. Se não fosse esse ovo de codorna, ela não comia. Seletividade, a recusa alimentar é um ponto muito importante, que acho que merece outra live mesmo. Merece, e as mães não sabem o que fazer. O detalhe é, as mães não sabem o que fazer, né? Mas voltando para o nosso tema, e a conexão já voltou, a respeito do sono. O que você diz pra gente a respeito do sono? Qual que é a importância do sono nesse período e para a imunidade nossa e das crianças?
O sono é importante não só para a nossa imunidade, mas para toda a nossa saúde do corpo. Se a gente não dormir bem, a gente fica estressado, fica cansado, assim também é para as crianças. Se a gente não dormir a quantidade que precisa, o nosso corpo não vai ficar descansado. Os soldadinhos vão ficar fracos também, que eles vão ficar cansados. Então não vai conseguir combater a bactéria ou o vírus que for entrar no nosso corpo. Mas depende muito. Aí às vezes o pessoal pergunta, mas quanto que tem que dormir? Meu filho dorme demais. Ou meu filho dorme de menos. Depende muito de cada faixa etária e de cada criança. Uma criança menor de 1 ano, mais ou menos, ela vai dormir de 12 a 16 horas por dia. É uma quantidade muito grande. Agora, uma adolescente já acima de 13 anos vai ser de em torno de 8 a 10 horas. Então, varia bastante essa quantidade do sono. E aí a gente pergunta, tá, meu filho dormiu essas 8 horas, adolescente. O que mais que precisa? É importante a qualidade do sono também. Não adianta só dormir a quantidade que precisa e se esse sono não tem qualidade, o que que é? Ele acorda sempre à noite, antes dele dormir ele só fica no celular, ou antes dele dormir ele fica só vendo televisão. Tem que criar um ambiente adequado para esse sono, porque a criança, se ela estiver agitada, brincando, vendo televisão, ela não vai conseguir descansar. E às vezes as mães ficam preocupadas. Ai, meu filho não dorme. Não sei se você passa por isso, Ediane. Mas meu filho não dorme. Eu sou PhD em sono, minha filha. Eu acho que eu já tô ela no não doutorado. A Então você tá Isadora, sabendo. não, a Isadora, ela me deu trabalho, Débora, desde que nasceu. Ninguém acredita, como eu falo, gente, foi desde que nasceu. Só que assim, eu falo hoje para as mães, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, assim, a Miss Baby é uma segunda filha para mim. Mas o melhor da Miss Baby para mim é essa relação que eu tenho com as minhas clientes, sabe? Que ótimo. A grande maioria são amigas já. Não entendo mais como cliente, sabe? Eu vejo como amigas, eu participo da vida, eu participo das fases que os filhos estão passando. Elas me mandam mensagem, a Isa teve isso, me dá uma dica, o que eu posso fazer disso? Então, assim, essa troca não tem preço, sabe? Essa confiança Sim. não tem preço, isso não tem preço. E eu passei por muita coisa com a Isadora, tanta questão de alergia, né? Alimentar e tudo mais. E assim, a gente vive as experiências e quando a gente vê que a gente pode ajudar, é a coisa mais gostosa do mundo. E a Isadora, ela que é isso que faz as mães se fortalecerem, né? É uma passar o que pode para outra. Não é tipo, faz isso com o seu filho porque não tem rótulo. Cada criança é uma criança, cada situação é uma situação, né? Mas ajuda muito. E, por exemplo, a Isa desde bebê, recém-nascida, ela não dormia. Só que assim, muita coisa podia estar ligada à alergia alimentar e eu não sabia disso. Entendeu? Então, assim, a minha mãe falava assim, minha filha, eu nunca vi um bebê recém-nascido que não dorme de dia. Todo mundo falava, essa menina não dorme de dia. Ela dormia. Sabe quando que ela dormia? Ela tava mamando em mim, ela mamava 5 minutos, ela dormia 5 minutos. Gente! Bom, aí ela só ia pra próxima mamada. Aí a médica dela me falava assim, a pediatra dela, que eu levei ela no gastropediatra lá em Goiânia, ela tinha refluxo também, né? Além da alergia alimentar, ela tem refluxo. E aí ela me falou, Johnny, mas vai somando esses 5 minutinhos. Falei, mas eu vejo criança que dorme 40 minutos. Bebê recém-nascido que dorme 2 horas. Ela falou, mas sua filha não faz isso. Então, você tem que se adaptar o que você tem. A Isadora é assim. E aí, como ela foi desde bebê assim, eu não me monitorei e não criei o ambiente que a gente tem que criar. Por isso que eu falo para as minhas clientes hoje. Gente, cuida lá na gestação. Não deixa a criança nascer. Ou, quando nasceu, já começa do primeiro dia. Não espera ela querer entender alguma coisa para começar. Porque quando ela já está no mundo novo. Ela acabou de chegar no mundo que ela não conhece nada. Então, do jeito que você fizer, é o jeito que ela vai aprender a fazer. Não espere que a criança aprenda depois, porque é muito mais difícil depois. Vai aprender? Vai, mas vai te dar trabalho, né? Então, a Isa foi assim, por causa dos não dormir de dia, eu simplesmente rotulei a minha filha que ela não dormia de dia.
Porque eu tentava, cansada e tudo mais, porque, gente, início de maternidade, todo mundo fala assim, nossa, a maternidade é lindo, é maravilhoso. É lindo, gente. Ser mãe é a coisa mais Mas gostosa. tem muita dificuldade. Claro. Só que ninguém te fala das dificuldades. A grande Uhum. maioria só pinta com flores, mas não é bem assim. Sim. A gente tem que se adaptar, porque é uma mudança muito grande na vida da gente, sabe? Então, nessa situação, eu rotulei que ela não dormia e não fiz o beabá, né? Não fiz o dever de casa para criar um ambiente para que ela dormisse. E aí eu sempre reclamava, minha cunhada, ela teve uma experiência totalmente ao inverso da minha. A minha sobrinha dormia que era uma bonequinha. Eu falava, tá vendo? Olha aí, ela dorme, a minha não dorme. Eu não sei o que você... Só que assim, ela tinha rotina. Ela criou, desde quando a bebê nasceu, uma rotina. Ela se preparou durante uma gestação para que quando a bebê nascesse, seria assim que a coisa ia acontecer na casa. Eu não. Eu me preparei, eu preparei tudo. Eu me preparei para amamentar, eu me preparei para muita coisa, mas eu não me preparei para a questão do sono. E aí foi aonde doeu o calo, sabe? Foi o meu calo no sapato, foi o sono, porque foi muito difícil. E a Isadora não dormia, eu rotulei assim, com 2 anos de idade aproximadamente. Olha, gente, 2 anos. Nossa. A criança não dormir de dia. Aí o meu marido falou, não, peraí que eu vou tomar conta a partir de agora, porque não tem lógica. Como o Eduardo sempre viajou muito, e agora, graças a Deus, ele viaja, mas nem tanto, ele começou a dizer, ó, os horários da janta da Isadora é 6 da tarde, tá bom? 6h30 dá banho, 7 horas vai pro quarto dormir. E ele começou a fazer. E aí eu continuei o que ele fez. Então, aqui em casa, quem pôs o negócio para funcionar foi o pai. Então, hoje, ela dorme às 12 horas, diretão, e é um sono bom, com qualidade. Mas precisou de alguém chegar e falar assim, peraí, tá errado, para tudo, vamos fazer. E aí Mas a é importante o apoio pai. também, exatamente. Exatamente. E esse apoio eu não tive, Débora. Quando a Isa nasceu, eu fiquei sozinha, teve ajuda da minha mãe na primeira semana, depois teve ajuda da minha sogra também. Mas depois todo mundo foi embora para sua casa, para sua vida, e ficou eu e ela. E ele, como na época ele viajava demais, ficou eu. E aí tem o cansaço da maternidade. Você tá cansado e precisa, né? Então, assim, é muito desgastante. É muito desgastante. Mas eu percebi, depois que a Isadora começou a dormir, a mudança de comportamento foi assim, gritante. Virou a casinha, uma outra criança, sabe? E faz toda a diferença. Realmente o sono. Exatamente. Até pro psicológico da mãe, porque se a criança tá tranquila, você também tá tranquila. Sim, sim, é importante. Mas é igual você falou, Ediane, é importante buscar uma rede de apoio, porque sozinha fica muito difícil. Então, se você não tá conseguindo, busca ver se tem um marido, se tem um irmão, uma mãe, vê quem pode te ajudar nesse ponto. Porque realmente não é fácil. É muita demanda, muitos pontos que a mãe tem que tomar conta, né? E se tiver um pai presente igual a Isadora teve, fica mais fácil. Fica mais fácil. Nossa, e para mãe, então, é muita diferença. E pessoal que tá na live com a gente, se quiser mandar, gente, alguma dúvida pode mandar as perguntas. De alimentação, pode mandar as perguntas, que vamos aproveitar a Débora para responder pra gente, né? Podem mandar as perguntas aí sobre alimentação, sobre sono, tá? Vocês fiquem à vontade para mandar pergunta. E assim, só te cortando um pouquinho, eu fiquei sabendo que vai ter um bônus no final dessa live para os clientes da Miss Baby. Sim. Mas vai ter que ficar até o final. Vai ter que ficar até o final. Que bacana, Débora, que bom. E a gente tinha falado também das 5 dicas. Então, a primeira nós falamos de alimentação, um prato colorido, né? Depois nós falamos a questão do sono, da importância do sono. E qual que é a terceira dica, Débora? A nossa terceira dica é a atividade física. Porque o que acontece? Nessa quarentena, às vezes tem gente que mora em apartamento ou casa pequena e não tem como a criança fazer atividade física, né? No seu caso. E aí a gente fica doida, que a criança fica em um lugar presa praticamente, sem fazer nada. E aí tem que buscar a criatividade. Às vezes eu colocar um vídeo no YouTube para a criança dançar.
A atividade física, a criança precisa gastar energia. E essa atividade também vai ajudar na imunidade. Não só da criança, dos pais também. Então, depois do vídeo, vai dançar junto com a criança. É importante a criança ter um apoio também. Você pôr o vídeo e fala assim, vamos dançar? Ela vai querer dançar. Agora você fala assim, então tá, por exemplo, você vai falar, Isadora, agora é sua vez de dançar. Ela não vai querer. Então é importante a participação, pode ser um momento de diversão também. Então, quando não tudo isso passar, tudo bem, você coloca na escolinha de natação, de balé, o que a criança gostar. Isso é um ponto importante quando tudo passar. Ver o que a criança gosta. Eu vejo muito paciente que chega no consultório e fala assim, eu faço futebol, mas eu odeio futebol. A criança não vai gostar, vai fingir que não tá indo, vai ir fazer corpo mole. Então, procura uma atividade física que a criança gosta. Se ela gosta de balé, põe no balé, se você tiver condição. Mas vê uma coisa que ela gosta, que ela vai realmente fazer. E aí, enquanto não chega o momento de ir para a escolinha de natação ou alguma coisa assim, vê o que consegue fazer em casa. Tô vendo paciente minha aí, chegando. Sejam bem-vindas. Então, aqui em casa, como que tem funcionado? Esse momento é difícil para todas as mães, porque, assim, a criança demanda de tempo, né? Sim. Então, a gente, antes, mandava a criança para a escola, você tinha um tempinho ali para fazer algumas coisas, né? Então, assim, querendo ou não, a gente sabe que é difícil, a gente tem que se reorganizar. Ó, a Josi tá perguntando aqui pra gente, Débora, banho de sol também ajuda? E com qual frequência? Já vamos falar disso, né? Já vamos falar. Segura que a sua resposta já vem, Josi. Já a gente te responde, tá na caneta aqui já, né? Então, assim, o que eu tenho feito com a Isadora? Tá sendo muito difícil, porque é difícil, mas a gente tem que se enquadrar. Aqui, eu achei no YouTube um negócio de musculação para criança mesmo, é bem tranquilinho, e ele vem mostrando passo a passo como fazer. Aí eu vou com ela quer ir para academia. Eu falo, filha, então hoje, todo dia de manhã, a gente começa o dia com academia, tudo bem? Tudo bem. Aí depois da academia, toma café e vai pra academia. Aí depois da academia, eu vou trabalhar e você vai brincar. E aí a gente vai levando desse jeito, né? E no final do dia o pai chega e fala, agora a gente vai andar de patinete. Aí aqui embaixo no prédio mesmo, não tem movimento, esse horário mesmo, 7 horas, antes um pouco, 6 e pouco, eles estão ali, andando um pouquinho de patinete, vem, toma banho e vai dormir. Então ajuda bastante. O Reginaldo está perguntando qual que é a idade ideal para que a criança comece a fazer atividade física. Desde pequenininho, a criança pode fazer alguma atividade. Por exemplo, menor de 1 aninho, pode movimentar, tem que ter estímulo, né? Uma atividade física, né? Mas, porque às vezes o pessoal acha que menor de 6 meses, menor de 1 aninho, não tem que estimular. E quanto mais estimular, melhor vai ser para a criança. Mas atividade física mesmo, acima de uns 2 aninhos, mas tudo com orientação de um educador físico e de um médico. É importante eles verem se tem alguma alimentação, mas sempre estimular, nem que seja com brincadeiras, já é importante. Eu comecei a atividade física com a Isadora com 6 meses de vida, com a orientação da médica dela. É o que você falou, vai depender de cada médico também. Qual foi a atividade que a gente começou? Natação baby. Ótimo, ótimo. Que aí ela tava comigo, né? Eu tinha que entrar na piscina com ela. E até porque com 6 meses, tem a questão da confiança da criança, né? Então, a professora dela até então, na época, a Mônica, ela falava sempre pra mim, Jane, entra junto, porque ela tem que confiar, e ela confia em você. Então, assim, a água é algo novo pra ela, assim, uma piscina. Então, ela entra junto com você e tal. E depois ela foi pegando jeito, porque 2 vezes na semana ela estava ali com aquela prof, aí ela foi pra prof, aí elas já começaram. E assim, eu achei super bacana, porque a Isadora ama água, ama natação, sabe assim? Mas ela faz desde 6 meses de vida. Então, se tiver esse apoio, é ótimo. Então, eu achei super interessante, gasta a energia da criança, deixa ela melhor para dormir também, né? Porque você tá gastando a energia dela. Eu acho que vale a pena, assim, procurar alguma coisa que seja gostoso. E no começo, como bebezinho, se você puder,
por que não? A natação eu acho que é bem bacana. Vale conversar com o pediatra e tentar ver quando que pode começar e tal, mas eu acho que vale a pena. No meu caso, ó, eu super indico. Gostei demais. Foi muito bom. Natação eu acho ótimo para qualquer idade. E assim, tem a questão respiratória também, né? Sim. Ó, tem uma cliente falando aqui, a Rê, que também não dorme bem durante a noite. Você não dorme ou bebê? Né? Porque, eu fiquei em dúvida. Eu também fiquei na dúvida. Responde pra gente, é você ou bebê? Porque assim, aqui em casa, tem a questão da Isadora. Eu sempre dormi muito bem, a minha vida toda. Sempre muito bem. Só que depois da maternidade, virou a casinha. Muda tudo. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Então, eu vou para a cama, eu demoro 1 hora para dormir depois que eu estou na cama. Ela falou que ele não se alimenta bem e não dorme. Ah, é o bebê. Então a questão, às vezes, ele não... Mas tá no leite ainda? Tá no peito? Tá tomando leite? Como é que tá, Rê? Fala pra gente entender certinho. Porque assim, se ele não se alimenta bem, ele não dorme bem. Pode ser fome? Sim. Né? Porque, querendo ou não, se você não se alimentar bem, durante a noite você pode acordar com fome. E a criança também, não é isso, Débora? Sim, sim. Depende muito, a gente tem que ver qual que é a idade, pra gente entender um pouquinho melhor se tá amamentando. Ela disse que dorme até sentada, se deixar. Meu sonho, inveja. Não, meu sonho, dormir sentada, nossa senhora. Tá vendo? Cada um com É muito de cada mãe. Então, eu tenho muita dificuldade, mas enfim, ó. Não, ele não tá no peito, só na mamadeira. Ele vai fazer 1 ano esse mês. O que você fala, Débora? Ele não dorme bem. Ela diz que ele não tá se alimentando bem, mas tá na mamadeira. Mas mesmo mamadeira é pouco assim? Ele não toma quase nada de leite? Qual que é a quantidade, mais ou menos? Manda pra gente aí a quantidade. E aí, você tentou fazer introdução alimentar, como que foi? Porque a gente tem que entender todo o contexto, o que acontece. Às vezes a introdução alimentar não deu muito certo, foi um pouco complicada, e aí isso pode gerar um trauma para a criança, ela passar a não querer comer muito. Então a gente tem que avaliar todo o contexto para entender como que tá sendo essa introdução alimentar, para ver essa quantidade de leite também que a criança toma. Porque às vezes toma uma quantidade, às vezes a gente acha que não, que tem que ser um pouco mais. Mas então, eu vou até pedir para ela, Débora, se você puder, para ela te mandar depois um direct explicando certinho a situação dele, Renata. Manda, ó. Renata, você pode me mandar? É poucos ml, uma média de 120 da mamada. E ele não gosta de quase nada que é oferecido. Nós estamos entrando quase naquele caso de recusa alimentar, eu tô achando, viu, Débora? Né? Eu acho que se você puder entrar no meu perfil e me mandar um direct, que a gente conversa um pouquinho melhor, pra gente entender um pouquinho mais sobre o seu caso, pode ser? Que aí eu acho que a gente consegue abordar um pouquinho mais e a gente faz uma outra live sobre recusa. Porque senão a gente vai... que a gente acabou falando disso, que eu acho muito importante e sempre ouço, toda semana. Você demais no consultório, né? Mais ainda. Combinado, Renata. Né? Em consultório você deve ouvir isso o tempo todo também. Sim, então, nós falamos de alimentação saudável, falamos a respeito do sono da criança, da atividade física. Qual que é a nossa 4ª dica, Débora? Vamos falar a nossa 4ª dica, aproveitando um tema que alguém tinha perguntado, que é a questão da vitamina D. Muita gente começou a perguntar depois do coronavírus se a vitamina D ajuda, se tem que suplementar a vitamina D. E aí o pessoal ficou doido, não sabia se tinha que tomar, se não tinha. O que acontece? A vitamina D, ela é importante sim para a nossa imunidade, mas não é que todo mundo tem que sair suplementando vitamina D, não. A gente tem que precisar de todo um acompanhamento para ver como que tá esse nível de vitamina D. A vitamina D, ela é ativada com o sol, então a gente precisa da exposição solar. A grande parte é através do sol e uma pequena parte é pela alimentação. Na alimentação, a gente tem através de leite, derivados, peixes mais gordos, sardinha, atum.
e ovos. Mas a alimentação é uma pequena parte. E aí, a parte do sol, que alguém tinha perguntado, o recomendado é tomar de 5 a 10 minutinhos de sol diariamente, ou pelo menos umas 5 vezes, 5 vezes na semana. Mas aí a gente pergunta, aqui não bate sol, eu tô aqui só em casa, como que eu faço? O ideal é você tomar sol, mas sem roupa, por exemplo. Você não vai tomar sol igual nessa blusa que eu tô, que cobre tudo. Tenta colocar uma blusa mais cavadinha. Na criança, às vezes, deixa de fraldinha ou só de calcinha. E deixa tentar ficar no sol. Por exemplo, você fala, bate 3 horas o sol. Então, às 3 horas, você vai deixar a criança, você vai tomar um pouquinho de sol, uns 10 minutos no máximo. Não é quanto mais sol tomar, melhor também não, porque a gente também tem que prevenir o câncer de pele. E aí, uma questão que a gente tem que ficar atento, crianças menores de 6 meses ainda não tem um consenso em relação à exposição solar. Aí eu oriento a acompanhamento com o médico para ver que seu pediatra te orienta. Mas acima de 6 meses, pelo menos uns 5 a 10 minutinhos, pelo menos umas 5 vezes na semana é importante para ajudar a absorver essa vitamina D. Aí a gente acompanha. Dependendo do caso, se mesmo assim tá tentando tomar sol, tá alimentando bem, aí em alguns casos a gente precisa suplementar sim. Mas não é suplementar para a população geral. Em alguns casos específicos a gente avalia. Uma dúvida. Pegar sol com ou sem protetor solar? Porque assim, se vai pro sol, vai com protetor. Esse pegar sol desses 5 ou 10 minutinhos para ativar melhor a vitamina D, para ter uma melhor absorção dessa vitamina D, a gente precisa ou não da proteção solar, do protetor solar? Essa é uma polêmica entre as recomendações. Por que acontece? A Sociedade Brasileira de Dermatologista, eles contraindicam tomar sol sem protetor. Agora, a de endocrinologia, eles orientam tomar sol sem protetor. Mas o que prevalece é tomar sol sem protetor. Por quê? Senão não vai conseguir absorver, você vai ter bloqueado o sol. Então, a recomendação, desde que você siga esse período, é sem protetor. Mas é igual eu falei, não vamos extrapolar a quantidade de tempo. Vai ficar 30 minutos, porque também pode ser prejudicial para a nossa pele. 5, 10 minutinhos, né? Bem lembrado. E outra coisa que você falou que deixa a gente meio assim. A vitamina D, ela não é tão fácil nos alimentos também. A gente não tem aquela quantidade tão grande de alimentos para te fornecer vitamina D. E uma das preocupações, eu sou mãe de criança alérgica, então eu já vou nessa, né? A minha filha não tem intolerância a leite, que tá lá, que é uma das fontes de vitamina D, mas tem intolerância a outras coisas. Então, você acaba entrando nesse mundo também. E aí? Porque eu vi aqui, leite é uma das coisas que causam muita alergia, tá? Sim. Ovo é outro que são das principais. É difícil, né? Na vitamina D, pela alimentação, dá um certo... E peixe a gente não tem o costume de comer. E aqui, para nós, que estamos na região centro-oeste, a gente consegue. Eu, por exemplo, tenho muito costume de comer peixe em casa. Mas não são os peixes que você citou. Sim. São peixes de água doce, né? Que acaba que não é o peixe que tem essa quantidade da vitamina D. Michela, oi. Olá, pessoal. Então, nesse caso de criança alérgica, alergia à proteína do leite de vaca, alergia ao ovo, aí sim a gente precisa de suplementação. No caso de alergia à proteína do leite de vaca, a gente suplementa até o cálcio, porque normalmente não vai ter fonte quase que nenhuma de origem animal. Então, nesse caso de crianças alérgicas, a gente precisa de um acompanhamento de perto, sim. Ou crianças vegetarianas, tudo mais, a gente precisa de um acompanhamento para ver se precisa da suplementação ou não. É importante porque o acompanhamento com o nutricionista, porque acaba que às vezes o pessoal acha, mas meu filho não precisa de nutricionista. É importante sim, para prevenir alguma doença. E outra coisa, falando em suplementação, nós trazemos dos Estados Unidos uma suplementação, que é uma dica que eu vou dar para as mães, que a minha filha usa e ama de paixão. Porque assim, fazer uma criança tomar vitamina não é fácil. É difícil. Não é para qualquer um, não. Porque assim,
Não é fácil, porque quem gosta de tomar remédio? Porque vitamina a gente entende como um remédio, né? Até abrir aqui para ficar mais fácil. A gente traz esses tipos de vitamina aqui, porque assim, eles são divertidos, né? E é isso que a criança quer, diversão. A Isadora, tudo pra ela é diversão. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui, que eles ficam grudadinhos. Ela é uma gominha, ó. Ela é uma gelatininha, parece aquelas jujubinhas que a gente fala. Aham. E assim, crianças até 4 anos de idade tomam uma dessa por dia. E tem várias fontes, inclusive da vitamina D. Eu até te mandei o rótulo dela, pra você ver, né? Eu vi. Então, assim, ela é bem completa pra criança. Sim. Né? E a Isadora, por exemplo, tem dias que ela não toma sol por nada. Então, ela vai comer a vitamininha dela. Porque, pelo menos, tem um pouco de fonte de vitamina D. Mesmo que ela não vai à exposição do sol. E agora a gente ainda entra num clima que, às vezes, não nos permite tanto sol. Né? Que dá uma mais mudada. nublado. Mais nublado, o sol não aparece tanto. Aqui não, aqui o sol reina para todo mundo. Mas assim, tem muitos lugares no país que não são assim, né? Então, eu super indico porque ela toma achando que é uma balinha. Ela fala muito assim, mais fácil, porque as crianças têm dificuldade mesmo. Tem. Então facilita muito a vida da mãe também. E ela todo dia ela fala, aí ela toma uma, ela vem, mamãe, posso mais uma? Aí eu, não pode. Aí o que é certo. É uma por dia, até 4 anos, e 2 acima de 4 anos. Ela já fala assim, mas eu já tô fazendo 4. Falei, então espera. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Então, Débora, e também a gente tem que falar da quinta dica, que é a vitamina C, que também tem nessa vitamina que você dá pra Isadora, né? Tem. A vitamina C é uma questão também que depois que o coronavírus surgiu, começou a bombar. Pessoal tomando fake news, tomando cápsulas só de vitamina C, não são essas não, algumas que são pura vitamina C, e é uma quantidade exorbitante. E aí o que entra? A vitamina C ajuda na imunidade? Ajuda. Ela contribui para o nosso soldadinho ficar mais forte, que a gente falou lá no início. Só que quantidades muito altas de vitamina C pode sobrecarregar o nosso rim e pode fazer mal para a nossa saúde. Então, normalmente na alimentação a gente consegue atingir a quantidade de vitamina C. Não é tão difícil quanto a vitamina D. A vitamina C, por exemplo, uma criança tomando 50 ml de um suco, praticamente já atinge, suco de laranja, já atinge a necessidade. Uma mulher que precisa mais, uma mulher que está amamentando, por exemplo, 150 ml de suco de laranja já atinge a necessidade do dia. Então não é difícil. Se a criança chupar uma laranja ou meia laranja, já atinge. A quantidade que precisa é muito pequena. Mas acaba que às vezes o pessoal acha que tem alguma coisa milagrosa que vai ajudar. Não tem. A vitamina D é mais difícil realmente. Mas a vitamina C, a gente tem que aproveitar o alimento. A laranja, o abacaxi, o morango, tudo isso vai ter muita vitamina C. É a questão que a gente falou da primeira dica. É uma alimentação colorida, é uma alimentação saudável, que também vai ter a vitamina C. Por exemplo, uma dica também. A vitamina C é ótima você comer uma fruta, ou dar para a criança também, logo após o almoço. Por exemplo, o abacaxi ou a laranja, logo de sobremesa. Por quê? Ajuda na absorção do ferro, da carne, do feijão e vai prevenir anemia. Então, tudo isso está englobado. A alimentação é um contexto geral, que tudo vai se interligando. Aqui em casa super funciona. A laranja depois do almoço ou a mexerica. É regra. Ótimo. A mexerica também. A mexerica, né? Porque a Isadora adora mexerica, laranja. E isso sempre foi. Depois do almoço, a gente sempre teve o hábito justamente por causa da vitamina D. Porque ela come ali o feijãozinho dela e tal. E aí dá vontade de comer doce depois do almoço. Né? Ajuda. Que a Nutri não me ouça, mas depois do almoço, o que a gente quer? Um chocolate. Exatamente. E aí a gente entra com a laranja, porque passa aquela vontade ali grande do doce e fica tudo bem. Sim, já ajuda e já garante a quantidade que precisa. Exatamente.
Débora, então vamos falar para o pessoal, nós já estamos encerrando a nossa live, né? Falar para o pessoal o que acontece. A gente falou que ia ter um bônus especial aqui no final dessa live. Eu queria agradecer todos que participaram, né, com a gente na live também, e indicar para vocês seguirem o perfil da Débora. Eu passo por lá todos os dias, @nutridinhos. A gente vai colocar um post aqui depois. Pessoal. Isso, digita aí, Débora, @nutridinhos. Ela dá dicas super bacana. E é uma pessoa super acessível, muito, extremamente meiga, educada, carinhosa. As crianças amam a Débora. Então, assim, e você está fazendo consultas online também, né, Débora? Lembrando que nesse período de pandemia vocês estão atendendo online também, né? Aham. Qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então tem consulta online também. Então, segue lá, ela dá dicas bem bacanas. E a Débora preparou com muito carinho, conversei com ela anteriormente, falei, Débora, faz alguma coisa diferente para os meus clientes, para o meu público, para as pessoas que estão com a gente. E ela preparou, vou deixar você falar, um negócio bem legal pra gente. Gente, como a Ediane comentou, a gente eu preparei um material com muito carinho para vocês, pensando justamente nessa questão que eu falei, leva a criança para a cozinha, aproveita esse momento para ser um momento de família. E aí, às vezes, as mães perguntam, mas o que eu vou cozinhar? Eu vou cozinhar um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro? Não, vamos pensar sempre em uma alimentação mais saudável. Dá para ser gostoso e ser saudável. Pensando nisso, a gente vai disponibilizar aqui para vocês um e-book que eu fiz com algumas receitinhas de lanchinhos nutritivos. Eu vou colocar aqui o link para vocês, é só vocês colocarem no Google depois que vai aparecer. E aí vocês fazem e depois me mostram para ver se deu certo, se vocês gostaram. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Débora, também. Para ver se as pessoas podem na live não conseguir acessar, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um post. Disponibilizar no... Vamos. Disponibilizar para Miss Baby lá. A gente você faz um videozinho falando pro pessoal da live, olha, eu vou deixar para vocês, até já entrou aqui, quem quiser acessar consegue por aqui também, tá? Mas só para quem não conseguiu, porque às vezes acontece de não conseguir. Sim. Olha, tem uma... A Rayane tá dizendo aí, ó, parabéns, Débora, muito Obrigada. bom, realmente. Então, aí a gente disponibiliza lá, se você não se importar. Combinado, né? não importa. A gente disponibiliza esse e-book. E são dicas bem bacanas, gente, para preparar com as crianças. Porque a gente fica meio sem o que fazer mesmo, é difícil. Exatamente. É muita criatividade para uma mãe só. Mas a gente está aqui justamente para ajudar vocês. E aí, outro recadinho importante que eu queria dar é para quem os clientes da Miss Baby, quem está aqui vendo a live, vai ter um desconto exclusivo no atendimento online. Então, entra no meu perfil. Olha, foi com muito custo a gente conseguiu esse desconto, a Rediane chorou um pouquinho pra gente conseguir, mas entra, que hoje, até no máximo amanhã na hora do almoço, eu vou conseguir segurar pra vocês esse desconto online pra qualquer lugar do Brasil. Combinado, gente? Ah, muito bem, Débora, ótimo. Ó, dicas incríveis a Elma tá falando. Obrigada. Tá? Muito bom, Débora, eu quero te agradecer. Obrigada por todo o carinho. Você está convidadíssima para a próxima live. Podem dar dicas de live, gente. Algum tema que vocês têm interesse. Isso, então, você está convidadíssima. A gente pode marcar uma próxima live já. Depois a gente já anuncia aqui também. A gente está recebendo um monte de coraçãozinho. Obrigada, pessoal, que está com a gente. Não deixa de seguir a Débora no Instagram, @nutridinhos. Tem várias dicas legais, vocês vão gostar pra caramba. E eu queria fazer um convite para todo mundo que está aqui também. Parabéns para vocês duas, gostei muito. Obrigada! E foi com muito carinho, pessoal, que a gente foi atrás da Débora para trazer esse conteúdo para vocês. A gente sabe que é uma fase complicada, que tá todo mundo passando. E a gente quer tentar amenizar isso da melhor forma possível. E depois que eu virei mãe, o meu marido fala que eu virei um pote de açúcar. Então, eu fiquei bem molona com essas coisas. Então, quando a gente vê a ideia, quando a gente vê, assim, essa situação toda, eu falei, gente, a gente precisa ajudar de alguma forma. E tem muitas mães... Tem que retribuir. Tem sim. E aí eu falei, não, peraí, a Débora fala tudo que a gente precisa, atende o público que a gente precisa, estudou bastante para isso, então eu vou pedir uma ajuda para ela, para a gente ajudar os nossos clientes, os nossos seguidores também. E muito obrigada
Eu queria falar que a live vai ficar salva. A gente vai deixar essa live salva. Eu vou salvar direito. Débora, eu não vou te contar. Aliás, eu vou te contar. Todas as minhas clientes riem de mim, porque todas as lives eu consigo perder. Mas a última live que eu fiz também, o pessoal perdeu. Mas acho que foi um problema no Instagram. Então, não, eu vou fazer bonitinho. O Instagram tá Vai ótimo. dar Nem certo. caiu a nossa conexão hoje, tá? Vai dar certo. Foi ótimo. Então, eu queria... Foi muito bom. E assim, quem tiver interesse também, gente, em receber dicas da Miss Baby, que a gente está sempre buscando na maternidade dicas para passar para vocês. Sempre tem algumas novidades também. Manda para mim, me chama aí no direct, me manda um WhatsApp no 669-2536. Opa, ó, eu sei meu número, gente. Deixa eu pôr aqui, peraí. A gente não liga pro nosso número. Não, é porque eu já enganando todas as vezes, eu troco meu número aqui. Só me chamar também. Convido vocês para participar da nossa lista de transmissão. Sempre que chega novidade, a gente está passando agora através de lista de transmissão também para o seu filho, para a sua filha, para ficar sempre conectado. E agradecer mais uma vez, Débora, pelo tempo que você disponibilizou para a gente, pelas informações. Obrigada pelo convite. Pelo carinho. Tá? E esperamos vocês e a Débora em breve de novo numa próxima live. Obrigada, tá, gente. Obrigada, gente, Diane. Boa noite. Ó, Marcos, só mais um recadinho, ó. Parabéns, boas dicas, sucesso a ambas. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Fica com Deus, Débora. Obrigada. Tchau. Tchau.